Essa é a atividade operando sequências. Aqui nós temos de um lado a versão adulta e de outro a versão infantil. O modo de aplicação não muda em nenhuma das duas versões. O modo de aplicação é o mesmo para duas versões. A única coisa que muda é um estímulo que da infantil e da adulto vão ser diferentes. No caso aqui, em ambas as formas de aplicação, a gente vai ver aqui cores, cartinhas com cores, cartinhas com letras e números. Só que no adulto, a gente vai ter aqui bandeiras, e as bandeiras elas vão estar sempre descritas, o paciente ele não precisa necessariamente saber qual é a bandeira daquele país. E no infantil vão ser animaizinhos. Como os animaizinhos ele ficou infantil demais para os adultos, adolescentes e idosos, houve a necessidade então de fazer as duas versões. Eu vou explicar, né, como é que se aplica vou explicar como é que se aplica a versão adulta e vocês vão fazer o mesmo com a versão infantil, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer num primeiro nível? Num primeiro nível, vocês vão separar as letras, os números, as bandeiras e as cores, tá? E vão separar em montes diferentes. No nível 1, vocês vão trabalhar com um estímulo de cada vez. No caso aqui, eu vou separar os números e a gente vai usar os números para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento da atividade. Você vai dizer ao participante, você pode começar apenas com 2 cartas a título de exemplo. Aqui eu vou dar a explicação usando 3 cartas, que já começa a ficar um pouco mais exigente. Então você vai dizer para o participante que você vai apresentar algumas cartas com números e que você vai apresentar esses números e assim que você terminar, você quer que ele diga os números que você apresentou na ordem em que você apresentou. Então aqui no caso, vamos lá. Então, eu apresentei 1, 8, 5, exatamente nessa ordem. Agora você vai dizer para ele que você vai apresentar um próximo número e ele vai ter que continuar te dizendo sempre os 3 últimos números apresentados. Então, ele vai falar os 2 anteriores e o atual. Então, ele tinha me falado 1, 8, 5. Agora, ele deve dizer 8, 5, 7. 5, 7, 4. 7, 4, 3. Como vocês puderam ver, se vocês acompanharam a aplicação da atividade, ela exige uma certa manipulação dessa informação. Não é simplesmente lembrar de uma sequência de números. Por isso, o objetivo aqui é estimular a memória operacional, mas também vai exigir atenção concentrada, porque se ele se distrai, ele perde a sequência. Se você quiser deixar o nível 1 mais difícil, você pode usar 4 ou 5 cartas de uma vez, né? Então, uma sequência com 4 ou 5 números, o que já é bem difícil. No nível 2, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão misturar números e letras, números e cores, bandeiras e cores. Vocês vão misturar 2 estímulos. No nível 3, vocês já vão misturar 3 estímulos e ele vai falando a sequência de apresentação dos estímulos conforme o número e a quantidade exigida. Ambas as tarefas vêm com um manualzinho explicativo sobre como joga. Além do manualzinho, elas também acompanham aqui a folhinha de resposta para a gente ir acompanhando o desempenho do participante ao longo das exposições. É uma atividade que parece muito simples, mas ela é bastante exigente e funciona muito bem para estimular a memória operacional. Então essas são a atividade operando sequências.